E aí galera, tranquilo? Olha a batidinha. Pessoal, tudo bom com vocês? Eu tô meio puto porque eu gravei um vídeo e quando na verdade eu fui verificar no arquivo da câmera ele tava batendo tava batendo foto. Então eu falei um monte de merda em troco de nada, né? Seguinte, vou ser mais objetivo nesse vídeo. E pelo que eu falei pelo outro vídeo, vou ser mais específico em certos assuntos. Teneré 250, prós e contras, o que vale a pena e o que não vale a pena, certo? Como alguns já sabem, já de início, eu não pretendo trocar essa moto. Eu pretendo um dia ter outras motos, mas não pretendo trocar essa moto, certo? E por que eu escolhi a Teneré? Primeiramente, confiança da mecânica do motor. Eu acredito que o motor 250 Yamaha e o motor 660 Yamaha são um dos motores mais resistentes que nós temos. Mecânica já conhecida. Porém, nós temos que ver alguns prós e contras. Vou começar pelos prós. Para uso urbano, na cidade ela é uma moto perfeita, tranquilo? Mas, por quem tem Teneré, geralmente um público que já pensa mais em viajar, pensa em conforto e tudo mais. Por se tratar de uma 250, é uma moto que pega muito acessório, ou seja, pega baú, pega proteção da carenagem e outras coisas. Dependendo do tanto de peso que você coloca na moto e dependendo se você levar outra pessoa também, né? Em viagens você não vai ter uma velocidade muito alta para você seguir com ela, certo? Com essa moto aqui sozinho, sem levar peso, eu atinjo aí os 130, 140 km por hora de velocidade máxima. Agora, para quem leva bagagem e passa do excesso de peso que a motocicleta é especificada, cheguei nos seus 120 km por hora, 127, 125. Para mim essa velocidade tá ótimo, certo? Mais que isso eu não tenho pretensão de chegar com a moto. Assim, falando em viagem, né? Não para uso mais esportivo e tudo mais. Então assim, para quem vai especificamente viajar, ela é uma ótima moto, mas não espere que você botando muito peso ela vai ter um desempenho de uma 400, por exemplo, certo? Então, eu não digo nenhum ponto positivo, mas só uma atenção. Ponto negativo. Alguns modelos desse motor 250, e por sinal, basicamente o único defeito que esse motor tem é um vazamento no cilindro. Não é toda Teneré que dá isso, não é toda Lander, toda fez, certo? E não tem quilometragem certa para isso acontecer. Mas eu queria focar mais dos pontos negativos dessa moto. Isso daí. A minha não acontece isso e eu acredito que ela não vai acontecer, certo? Por quê? Motor 250 Yamaha, como muitos já conhecem, é um motor que tem a camisa de cerâmica. No seu material do cilindro da camisa tem silício, fósforo, um monte de materiais mais leves, certo? E ele tem uma característica que os outros motores não têm. Que seria o quê? Se você for abrir algum motor Honda 300, 150, 125, você vai perceber que a fixação do cilindro e cabeçote na carcaça
é por meio de prisioneiros e porcas, tranquilo? Prisioneiros, que são parafusados nas duas carcaças, atravessa um cilindro cabeçote e você fixa eles com porcas. Tem pegado ali, ó, mas vai dar certo. Beleza. O Yamaha, pode crer, o Yamaha ele é parafuso, então o parafuso ele pega diretamente, o parafuso pega diretamente nas carcaças do motor, beleza? Bem, o que é que isso tem a ver, né? Vamos direto ao assunto. Eu vou tirar aqui um exemplo. Esse pessoal que prepara carros, prepara motor, deixa o motor forjado, mais forte, que no caso é motor 250, motor forjado. O que acontece? Devido às características do material e a vibração do motor, acaba que cilindro e cabeçote eles têm um deslocamento com relação à carcaça. Ou seja, a peça faz isso daqui, ó, fica se deslocando, certo? Por conta da fixação por parafusos. Então o pessoal que prepara motor de carro, o que eles fazem? Deixam de utilizar os prisioneiros, ou deixam de utilizar os parafusos, e passam a utilizar porcas, porque a porca dá mais fixação quanto a esse tipo de deslocamento, certo? De todos os vazamentos que eu tirei até hoje dos motores 250, percebo que não é que a junta se estrague nem nada, mas ela começa a se movimentar e ela entra para dentro do cilindro, certo? E chega a um ponto em que ela rompe e dá o vazamento. Então, primeira dica para você que tem motor 250 Yamaha: se você quer ter uma noção se o seu motor vai vazar ou não o cilindro, comece a olhar para a junta do cilindro, certo? Se você perceber que a junta ela está entrando para dentro do motor, aqui perto do motor de partida, pode se preparar que o seu cilindro vai vazar, tranquilo? E eu não estou botando mandiga não, é fato. Olhe para lá, perto de onde tem aquela inscrição no cilindro YT4, YT1 e tudo mais. Veja se a junta está começando a entrar para dentro do cilindro. Se estiver, pode já comprar o jogo de juntas e preparar para o vazamento. Bem, na minha opinião, certo? Não estou dizendo que é regra, mas na minha opinião, o que é que causa esse vazamento? Eu já tenho um pouco de experiência com mecânica em várias áreas, em diesel, em motores ciclo Otto e motos, e eu pude perceber o seguinte: o que pode causar esse vazamento é justamente essa característica desse motor, por ser um motor forjado, certo? E ter esses materiais do cilindro um pouco mais diferenciados. E na minha opinião, o que se pode ser feito para amenizar ou evitar esse vazamento é o seguinte: eu vou tomar como exemplo a minha. O que é que eu faço para evitar isso daí? Primeiramente, filtro de óleo original, certo? Eu não coloco filtro de óleo paralelo na minha moto, só peças originais, tudo, pastilha de freio, tudo de boa qualidade, certo? Outra coisa, se você ler o manual da sua moto, lá vai dizer o seguinte: esperar o motor aquecer, depois partir com a moto. Eu faço isso, ligo a moto, é o tempo que eu me visto, coloco minha roupa, ajeito o baú e tudo mais. Depois é que eu vou sair com a moto. E outro detalhe,
eu já não saio acelerando, dando aceleradas bruscas com a moto, certo? Eu saio devagarinho. Eu só deixo para acelerar quando eu percebo que eu já rodei bastante, o motor já está totalmente aquecido. Por exemplo, do caminho para cá, eu já percebo que o motor já aqueceu bastante, então já aqui eu já posso dar uma sungada, ó. Beleza? Então, primeira coisa, usar o filtro de óleo original. No meu caso, né? Não estou dizendo para você usar, é o que eu faço. Uso o filtro de óleo original. Espero o motor aquecer para acelerar ele forte, que é o correto a fazer com qualquer tipo de carro ou veículo. E tem uma terceira coisa: eu não utilizo o Yamaloop, certo? Não que ele não seja um óleo bom. O Yamaloop é um ótimo óleo. O 2050, tanto o 2050 quanto o 1040 é um ótimo óleo, certo? Porém, eu utilizo o Motul 5100 Tecnosíntese, certo? Por conta que ele é viscosidade 15W50 sintético. E na sua classificação API, ou seja, no seu pacote de aditivos, ele está classificado como SM. Quanto maior for essa letra, a segunda letra, mais aditivos ele vai ter, em melhor quantidade, e melhores aditivos vão reagir entre si. No nosso mercado, os óleos de motores para motocicletas, eles são geralmente SF, SJ e SL, até os 2050, certo? No caso desse, eu utilizo esse Motul porque ele é sintético, e na base sintética eu consigo atingir uma viscosidade 10,50 e 15,50, certo? Então, o que é que isso tem a ver com o vazamento? O 15W, 10W, 5W, esse primeiro número junto com W, ele está relacionado à viscosidade do óleo em temperaturas mais frias, certo? Ou seja, quanto menor o número, mais fino o óleo é. Então, na partida fria, como o 15 ele é mais fino que o 20, do 2050, então a pressão de óleo não vai ser tão alta com o motor frio, certo? Isso ajuda para não vazar, certo? O pessoal até brincava nos fóruns, falava que pode esperar que a sua moto vai vazar. Eu vou lhe dizer, a minha não vai vazar, certo? Eu sei que a minha tá com 12.900, mas vamos vendo aí que eu acredito que a minha não vai vazar, certo? Bem, então assim, o que eu vejo de pontos negativos nessa moto é basicamente só isso: vazamento do cilindro. De resto, eu não tenho mais nada pra dar de detalhe nessa moto aqui, certo? Vocês podem até comentar dos freios da Tenere, mas os freios dessa Tenere, eu não acho que eles sejam um freio ruim, certo? Porém, o que acontece? Você julga esse freio ser ruim ou borrachudo ou tudo mais quando você compara com os freios da Honda. Realmente os freios das Honda, eles têm mais ação de frenagem do que os da Yamaha, certo? Eu acredito que sejam os flexíveis, porque pinça praticamente é o mesmo fabricante, é a mesma pinça, certo? Cilindro mexe também, então eu acredito que a culpa disso seja dos flexíveis de freio, que é as mangueiras, né? Então, a minha opinião é isso daí. Então, assim, pra mim, para meu uso e para o que eu dou de manutenção e cuidado dessa moto, a Tenere é uma moto perfeita, certo?
eu não teria mais nada pra julgar, me arrepender dessa moto ou tudo mais. Cada vez que eu ando nessa moto eu sinto mais prazer em andar com ela, certo? Seria interessante também, eu não sei, né, que a Yamaha lançasse uma versão da Tenere com ABS, mas vamos ver. Quando você tira o banco da Tenere, você percebe que lá tem um local exato para receber um outro módulo. Pode ser um módulo da ABS futuramente, porque a montadora ela sempre faz essas adições, mas já preparada, sabe? No tempo certo. Então, muito provavelmente possa ter um módulo de ABS, certo? Para quem tem dúvida sobre a Tenere, é uma moto que vibra muito em baixa rotação? Como eu já comentei, não adianta você ter muito torque ou muita potência se esse torque, essa potência só aparece em giros altos, porque o uso urbano é esse daqui, ó, é giro baixo, até 5.000 e giros embaixo, entendeu? Então, os motores Yamaha buscam isso daí, em vez de você colocar números altos de potência e torque, mas você deixar eles numa rotação mais plana possível, certo? Então, isso dá uma vibraçãozinha assim, certo? É normal se você passar a marcha na Tenere primeira e já jogar uma segunda e acelerar mais forte. É normal tremer a bolha, como já me perguntaram, certo? Tudo isso é normal. Você só tem que saber todo o segredo aqui, ó, dosar, certo? Por exemplo, eu passei uma marcha, eu não acelero o tanto forte que possa fazer carga no motor. Se eu quero que a moto fique no giro baixo, então você tem que maneirar um pouquinho aqui, ó, dependente da marcha. Ó, eu passei a quinta agora e eu tô acelerando menos do que eu tava acelerando na quarta, certo? Ó. Então a moto tá tranquila, tô mantendo a velocidade bacana, tô abrindo mesmo o acelerador só um pouco, certo? Agora se eu assungar, certo? Ó. Aí você já percebe aquelas características da Tenere. Ó, tô em terceira marcha, 25 por hora. E eu acelero mesmo só um cabelinho de sapo. Ó, levei até 5.000 na primeira, 5.000 na segunda. E eu vou acelerando menos do que na marcha seguinte, ó. Acelerei um pouco menos, ó. Jogar uma quinta, ó. Acelerando bem pouquinho, ó. Tranquilo? Então é só costume de você ter essa moto. Quem sai da Honda e vai para a Yamaha percebe essas diferenças, certo? Tem gente que tem dificuldade também de engatar as marchas e tudo mais. Mas saiba de o seguinte: o correto de um câmbio sequencial, como é o da moto, é você fazer as reduções e ir freando, certo? Porque muita gente fala o seguinte: vai freando, segura a embreagem e sai descendo as marchas. Esse motor 250, ele tem só uma haste para as 5 marchas e para pegar 3 garfos. Então as opções de sincronismo entre uma marcha e outra são mais difíceis. Então, ó, vou pegar um pouco mais de velocidade e vou reduzir corretamente, ó. Ó, eu vou dobrar naquela esquina ali, ó. Ó, tô freando, ó. Tô baixando a marcha, ó. Já baixei outra. Já baixei outra. Então assim não tem perigo, mas se você vier de quinta a 70, segurar na embreagem e for baixando todas as marchas, vai ficar um pouco difícil quando você parar a moto, de você jogar no neutro, jogar na primeira. Ah, mas a marcha não entrou, o que é que eu faço? Simples, solta a embreagem um pouquinho e joga a marcha. Pronto, simplesmente. Porque o eixo secundário, que é o eixo do peão, ele parou numa posição, porque a moto está parada. Quando você solta a embreagem um pouquinho, você permite que ele gire e faça o sincronismo, certo? Aqui eu tô em terceira marcha, giro baixo, ó. Tô a 3.500, 4.000. Passou dos 4.000, tranquilo, pode acelerar, certo?
porque já começa a linha de torque bacana da moto. Então galera, é só costume, eu tô dando algumas dicas, não como se fosse regra, certo? São algumas dicas porque eu já abri esse motor, já sei como é que funciona, eu já ando bastante com a moto. Então é só experiência minha pra vocês, eu espero que ajude em algo, certo? Você tem que conhecer sua moto, conhecer o seu motor, saber que rotação que ele trabalha bacana, saber qual é o que não trabalha, certo? Por isso que eu sempre digo que é muito importante você que não tem experiência pegar uma moto de baixa cilindrada, porque uma moto de baixa cilindrada, você pega essa moto, se a moto morrer, você tem que dar um jeito, tem que saber até que ponto de rotação que o motor trabalha bacana, até que ponto ela vai morrer, entende? Que é muito difícil quando você pega uma moto grande. Por exemplo, digamos que você não tem experiência com moto, você pega um XT. A XT, se você tiver de terceira, quarta marcha, rotação baixa e acelerar, ela não vai morrer, certo? Ela vai levar, porque é uma moto que tem muita força. Então, depende muito, certo? É igual o carro. Tem carros que se eu colocar uma segunda marcha e tentar sair de segunda com ele, o carro morre, ele não aguenta porque não tem força. Mas, por exemplo, 1.0, né? Se fosse um carro 1.8, se eu tiver de terceira marcha e giro baixo, acelerar, o carro pode se tremer todo, mas ele vai, porque ele tem força, entende? Então, assim, dicas especificamente da Tenere, motor 250, certo? Então, espero que tenha ajudado a alguns. Quem pensa em pegar essa moto, pode pegar essa moto sem preocupação, certo? Sem medo. É uma moto econômica, é show demais, eu gosto bastante dessa moto. Eu não troco essa, eu posso ter outra, mas essa aqui eu não troco, porque ela é a moto para tudo. Cidade, viagem, passeio, off-road, tudo mais. Tranquilo? Galera, então isso daí se esse vídeo tiver dado certo, eu espero que você tenha aproveitado as informações. E eu volto a dizer que eu falo isso não como regras, certo? Eu falo a partir da minha experiência como mecânico, manutenção e pelo uso da moto, tranquilo? Pessoal, então agradeço aí a todo mundo que é inscrito no canal. Se você não é inscrito, se inscreve aí, tem muita informação pela frente. Em breve eu vou estar fazendo um vídeo mais técnico, instalação dos flexíveis de freio, certo? Que eu comprei da Heltec. E se você tiver alguma dúvida, você comenta aí embaixo que assim que possível eu vou estar respondendo para você, beleza? Galera, então fica com Deus, um abraço a todos vocês e até mais.